Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, 16 e 17. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos participar da ceia. É interessante quando a igreja entende o propósito da ceia, de cear, de estar com Deus, de entender os elementos, né? Hoje aqui, se você puder notar, nós temos alguns elementos que simbolizam nada mais, nada menos do que o senhorio de Cristo e esta ligação tão forte que é a ceia para o povo de Deus. Então, participar da ceia é algo muito poderoso, porque é a ceia que nos torna uma igreja. É através da ceia que nós somos a igreja que Jesus Cristo fala ali em Pedro, que ele diz, olha, teu nome é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Jesus como a pedra fundamental dessa igreja que viria, que seríamos nós aqui, anos e anos depois. E tudo isso tem um sinal, é um sinal profético, e é por isso que é interessante que quando você sai da sua casa, você jamais deveria faltar uma ceia, nunca deveria, um cristão, ele não deveria faltar a ceia do Senhor, porque a ceia é um lugar de comunhão, onde nós passamos a entender que não somos filhos separados, mas somos filhos que pertencemos a um grande corpo. E entender isso aqui através do versículo 16 e 17, quando Paulo começa a falar, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém, amados? Entender o significado, por que Jesus deixou isso, é algo que é primaz para aquela pessoa que se converte. É entender que somos o sangue que nos purifica do nosso pecado, não é um sangue para cada um. É o mesmo sangue que purifica todos os filhos. Então o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, ele purifica um e o outro não, ou precisa de outro sangue? Não. É o mesmo sangue que nos purifica a todos. O que isso significa é que na mesa de Jesus não tem nem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem diferença, porque todos somos filhos de Cristo, de Deus, através do sangue do Cordeiro. Então a ceia, ela deveria ser um lugar de comunhão, de pertencimento, onde nós entenderíamos que o mesmo sangue que me salvou é o mesmo sangue que salvou meu irmão. O mesmo sangue que me salvou é o mesmo sangue que salva o meu irmão. Então dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diga assim, não existe diferença entre nós. Diga para ele, somos filhos do mesmo Pai. Irmãos, eu quero que você preste atenção aqui, porque Jesus, a proposta de Deus para a igreja, não era que a igreja fosse dividida. O corpo foi partido para que a igreja não fosse dividida. Então olha isso, o corpo foi partido, Jesus partiu para que as pessoas dentro da igreja, o sonho de Deus para a nossa igreja, para a igreja, era que as igrejas não fossem divididas, que as pessoas dentro delas não se sentissem melhores umas do que as outras,
para que as pessoas não se sentissem mais ou menos espiritual do que alguém, mas para que todas as pessoas que fizessem parte do corpo de Cristo se sentissem irmãos e pertencentes a algo muito maior do que elas mesmas. Isso se trata de maturidade espiritual. A ceia que foi deixada por Cristo Jesus é uma ceia que fala de cristãos maduros, de cristãos que entendem o significado do sangue vertido, que te liga ao Pai, do corpo que foi partido para que você não fosse dividido. Agora preste atenção, porque o diabo, o adversário da igreja, ele sabe que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo a igreja constituída por uma pessoa, mas eu falo do corpo. E se vocês não notaram o que o Espírito tem falado hoje, o que o Espírito tem falado para a igreja é exatamente sobre isso. E eu não estou falando de nós aqui simplesmente. Eu estou falando que o Espírito de Deus, ele está falando com a igreja mundial, com a igreja do mundo inteiro, porque nós estamos numa fase em que nós pensamos que somos ricos, nós pensamos que somos aquilo que não somos, pela falta de maturidade espiritual, compreender o pão, compreender o significado de tudo isso, nos faz diminuir para que ele cresça em nós e através de nós. Jesus quer crescer em você e através de você, através do entendimento. A ceia. Pastor, o que significa? A ceia significa que um Jesus morreu só pelo pastor aqui? Por que esse Jesus morreu? Hã? Pelo japonês também não? O japonês merece ser salvo? Tem que ser salvo o japonês? Ah, não, japonês acho que não, né, irmão? Tem que ou não tem que? Por ele. Tá, não, mas o sueco não, o sueco não, o sueco é altivo, aquele povo nórdico lá, por ele não, é isso? Por ele. É por ele. Foi por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus se revela ao mundo através do sacrifício do seu Filho. Sacrifício esse que nos faz entender que na mesa do Pai não é lugar de divisão, não é lugar para ressentimentos, não é lugar para mágoas. E o diabo usa essa maior de todas as ferramentas para dividir a igreja. Ele usa mágoas, ele usa ressentimentos, ele usa competições, comparações, distanciamentos. Ele sempre usa as mesmas coisas, as mesmas armas. E o importante é que a igreja cai, as pessoas caem. E elas se dividem, porque o diabo sabe, irmãos, que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Uma igreja unida é uma igreja onde o avivamento é realidade. Uma igreja unida, meu irmão, é lugar de cura e transformação. Sabe, meus irmãos, que das minhas orações da madrugada, tudo que eu tenho pedido a Deus é Deus, que essa igreja seja, a igreja que o Senhor me permitiu pastorear, seja um lugar de cura e transformação. Que as pessoas ali dentro aprendam o evangelho genuíno, Senhor, e que eles possam ser participantes, não simplesmente de um time, mas que eles possam ser participantes da igreja. E não existe, meu irmão, uma igreja que não viva em comunhão, porque o corpo é para que todos sejamos um só. Então Deus parte o pão para que a igreja não fosse dividida. Olha para o irmão que está do seu lado assim, e diz assim: é no partir do pão que nós nos unimos. É na alegria do sangue que ficamos juntos. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Tenho orado por maturidade, irmão. Tudo que eu peço para Deus é maturidade espiritual. Que nós venhamos crescendo em conhecimento, estatura e graça. E eu digo para Deus, Deus, se não for 100%, se vier 10%, dízimo, eu já estou muito feliz, porque o dízimo vai ganhar o mundo inteiro. Porque eles precisaram de 120 homens preparados, que estavam em comunhão no mesmo lugar, que permaneceram juntos para ganhar o mundo inteiro daquela época. Por quê, pastor? Por quê? Porque a ceia, oh glória a Deus, é um lugar de reconciliação. Toda a igreja, os cristãos maduros, não é que você não deva se magoar com alguém, porque a gente se magoa facilmente. Você percebe que pessoas, elas perderam o temor, porque, irmão, ser igreja é temor, é maturidade. Mas as pessoas vivem uma vida espiritual muito rasa, sem poder. E olha só o que eu digo para vocês, meu irmão, Deus quer que você nade em águas profundas. Deus quer te levar para um tempo de um avivamento tão genuíno, que tu vai falar e Ele vai dizer, eu estou contigo. Oh, aleluia! Deus levará essa igreja a viver no sobrenatural. Você vai estar andando e profetizando e a cura vai chegar. Oh, aleluia! A profundidade de uma igreja que caminhava junto é que eles andavam junto e a sombra de Pedro curava os paralíticos e os doentes. Mas é por causa de Pedro, pastor? Não, é porque haviam 120 pessoas que permaneciam juntos no mesmo lugar, crendo do mesmo jeito, e contra uma igreja as portas do inferno não prevalecerão. Alguma pessoa me pergunta o que o senhor espera. Eu sei que Jesus está voltando. Tudo que eu espero é que ele encontre uma igreja aqui. Aleluia. E a igreja precisa entender que a mesa é lugar de reconciliação. Jesus tinha na mesa. Alguém queria lhe trair. Mas ele dizia, coma e beba. Ele sabia que ele teria alguém que não ia acreditar que ele havia se ressuscitado. Quando Tomé pega o pão, ele diz, eu sei que tu vai duvidar. Quando Pedro pega o pão, ele diz, eu sei que tu vai me negar. Quando Judas pega o pão, ele diz, eu sei que tu vai me trair. Mas eu quero dizer para vocês que a minha mesa é lugar de reconciliação. Eu me reconcilio contigo, Judas. Meu Deus, é forte, Brasil. Ele está olhando na cara de Judas dizendo, cara, eu sei que tu vai fazer, mas eu me reconcilio contigo. Porque aqui na mesa nós somos um. Mesmo que ao sair daqui tu vá me trair. Mesmo que ao sair daqui tu vá me negar. Mesmo que ao sair daqui, eu preciso permanecer firme. Eu preciso permanecer firme. Porque um dia, essa igreja estará unida. Eu quero dizer para ti, Satanás, em nome de Jesus, tu que espreita pelos cantos, eu quero te dizer para ti, no nome de Jesus, eu quero te dizer para ti que essa igreja, as tuas portas não irão prevalecer contra ela. Eu declaro como voz profética para essa geração, que essa igreja será um lugar de cura. Essa igreja será um lugar de comunhão, de união, de unidade. Essa igreja se levantará de um jeito nesses últimos tempos, em que as portas do inferno não irão se prevalecer, a enfermidade não irá acontecer aqui dentro o Senhor irá restaurar saúde, paz, alegria, avivamento. Essa igreja será palco de avivamento.
Porque, primeiramente, essa igreja será uma igreja, um lugar de comunhão, de pertencimento. Essa igreja não tem lugar para competição. Esse espírito é tão mesquinho, é tão baixo que não deveria existir no meio da igreja. Essa igreja, ela não é e nunca será lugar de distanciamento, de ressentimentos, de mágoas e de comparações. Não é! Essa igreja é lugar de comunhão. Porque o corpo foi partido para que nós não fôssemos divididos. Você entende isso? Porque se você não entende, você vai viver ainda isso aqui, comparações. Se você não entende, você vai viver ressentimentos. Ah, o pastor não fez isso, ah, eu estou de mal, estragou meu dia. Ah, fulana de tal fez aquilo, ah, estou de mal, estragou meu dia. Ah, o pastor não orou direito. Ah, o pastor não disse o nome do fulano. Ah, o pastor não... Pelo amor de Deus, cresce! Igreja não é lugar de comparações, muito menos de competições, muito menos de ressentimentos. Porque o corpo foi partido para que nós não fôssemos divididos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, o corpo foi partido. Para que nós não fôssemos divididos. Alguém entendeu o que eu estou pregando aqui? Isso é igreja, o resto é mentira. Qualquer outro sentimento é diabo, é capeta, é demônio no nosso meio. É capeta. Ah, pastor, Jesus diz, para trás de mim, ó capeta, porque não cogita nas coisas que são espirituais, mas nas coisas que são... Para! Quero ver cura aqui, irmão. Que as nossas reuniões sejam lugares de compartilhamento, de alegria, de transformação, de movimento de Cristo. Meu Deus! Meu Deus! Porque o Espírito fica batendo em mim, de um jeito dizendo, ah, meu filho, mas assim, a reunião ainda está assim, as reuniões ainda estão assim. Eu falo, meu Deus, Senhor, mas eu estou pregando, Senhor. Ele fala, mas continua. Então eu não sei falar sobre isso. Essa conversa é difícil ou não é? É dura de aguentar ou não é? Mas, meu irmão, o Espírito está dizendo para a nossa igreja, ele quer começar a curar aqui, ele quer começar a trazer avivamento, ele quer começar a prosperar. Sabe por que tu patina? Sabe por que as coisas não dão certo na tua vida? Olha na tua volta, a tua casa não pode ser lugar de nada que não seja a presença de Jesus. E aonde está qualquer um desses sentimentos que são diabólicos, se estiver na tua casa esse sentimento, competição, ressentimento, mágoa, comparações, distanciamento, isso é obra do diabo. Não pode estar na tua mesa. E o que o Espírito Santo me fala aqui, tem muita mesa. Deus que me perdoe, mas eu vou pregar o que o Espírito de Deus está mandando. Desculpa, é uma conversa difícil, mas não tem como o diabo se andar aqui dentro desse lugar. Isso aqui é a casa de oração, essa é a casa do Senhor. Esse lugar é tempo de avivamento. Esse lugar é lugar de presença de Deus. O profeta precisa voltar a profetizar. Jesus precisa voltar a agir. Avivamento precisa voltar a acontecer. Aleluia. Mas, irmão, não adianta eu pregar como se fosse para um bando de sepulcro caiado.
com pessoas que não estejam dispostas a ouvir. É que o Espírito Santo está me soprando aqui agora, aqui, ó. Tem gente que enquanto eu estou pregando está dizendo, isso não é para mim. Isso aí... Meu irmão, hoje foi maravilhoso que Deus permitiu que viessem os membros dessa igreja. Porque Ele queria falar conosco. Olha na tua volta, tem os nossos irmãos em Cristo. Olha na volta, olha na volta. Olha na nossa volta, não existe estranhos entre nós. Existem irmãos entre nós. Não pode haver distanciamento entre nós. Não pode haver ressentimentos entre nós. Aonde Jesus está não tem lugar para isso, porque Jesus é a maior prova de perdão. Jesus é a maior prova de que a mesa é um lugar para não ressentidos. Porque ele está ali com um monte de traidor e ele acaba de lavar os seus pés. Ele pega o pé de Pedro que vai trair, de Judas que vai lhe trair. Ele pega o Pedro que também lava aqueles que fizeram mal, estão ali, mas Jesus é o maior de todos os servos. A ceia é lugar de Jesus, a ceia é lugar de reconciliação, e o lugar onde há reconciliação existe avivamento genuíno, e avivamento genuíno gera vitória, glória, poder, presença de Jesus. Milagres irão acontecer nesse lugar. Essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo novamente. As pessoas precisam ser contagiadas pelo Espírito de Deus, pela certeza da comunhão com o Pai. E se você pensa que a maior certeza da presença do Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, você está redondamente enganado. O maior sinal da presença do Espírito Santo é a comunhão. É ausência de ressentimento, ausência de competição, ausência de comparação, ausência de distanciamento, porque tudo isso nada mais, nada menos é do que a obra do diabo. Para quê? Para enfraquecer a igreja. Por quê? Porque a igreja unida às portas do inferno não prevalecerão. Quanto mais tempo essa igreja vai ficar dividida entre ela? Quanto mais tempo precisaremos andar assim? Cada um no seu quadrado? Não, irmão. O Senhor está tratando a igreja no individual. Eu quero fazer algumas coisas e o Espírito Santo ainda não. Eu digo, mas Senhor, olha assim, eu estou ansioso. Eu digo, ele diz, ainda não. Eu digo, mas Jesus, olha só, assim, a gente precisa assim. Ele fala, ainda não. Eles não conseguem caminhar juntos. Existe, irmão, o que o Espírito de Deus manda te dizer, existem ressentimentos, comparações, competições, aonde que haverá comunhão e algo assim. A gente pode fazer qualquer coisa e nada vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Você pode dizer, pastor, o senhor vai organizar. Podemos organizar e nada vai mudar, porque não mudou a essência da igreja. Qualquer mudança, transformação, passa por uma igreja que permanece unida no mesmo lugar. Quem é o líder? Não sabemos. Quem é o líder do ministério? Ninguém. Quem é que é o... Ninguém. Quem é que... Não sei. Permaneçam juntos. Não, alguém precisa entender. Vai ser tu, não sei. Vai ser tu, não sei. Quem é o líder? Não sei. Ninguém.
mas permaneçam em comunhão. Alguém precisa entender o que eu estou pregando? Pelo amor de Deus, uma igreja precisa se levantar. Pessoas precisam amadurecer no toque de caixa, porque Jesus está voltando e talvez nós sejamos selados para não subir. E eu ficarei profundamente entristecido quando o meu amado vier entre as nuvens com poder e glória, e talvez eu e uma meia dúzia estejamos com ele. Porque simplesmente não basta estar aqui. As pessoas se preocupam, irmãos, eu fico imaginando e eu orando, porque eu fico ansioso também, eu sou que nem você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Espírito Santo, não! Filho, eles não conseguem permanecer juntos. Permaneçam aí, até que lá do alto venha sobre vós o Espírito. Quem é que era o líder da intercessão? Olha para o irmão que está do lado e diz assim, não tinha líder de intercessão. Quem é que era o líder do ministério de louvor? Quem era do ministério de louvor? Hã? Diga para o irmão que está do seu lado, não tinha líder no ministério de louvor. A igreja não nasce com estrutura. A igreja nasce depois que ela anda em comunhão. Alguém precisa entender. Avivamento não nasce com estrutura. Avivamento nasce com comunhão, porque é a comunhão que atrai a presença do Espírito. O milagre acontece quando a comunhão existe. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio sobre eles um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram todos cheios do Espírito Santo. Deus vai fazer aqui no nosso meio. Deus vai fazer no nosso meio. E Deus vai dar línguas para cada um. Sabe por quê? Porque Deus tem um ministério para cada um dos 120. Deus tem uma linguagem para cada um daqueles que estão aqui. Deus tem algo novo, algo poderoso para você, para sua família, para sua vida. Permaneça em comunhão. Não te preocupa. Não te preocupa, sabe por quê? Todas as coisas cooperam em conjunto. Meu Deus. Não te preocupa que o Senhor é o Senhor dessa igreja. Eu sei como você se sente, porque eu me sinto igual. Porque eu sou líder dessa igreja. E eu digo, o Espírito, ele fala, não. Um lugar sem comunhão não é lugar da minha presença. E é triste ouvir isso, porque eu tenho ensinado tanto. Mas é triste ouvir do Espírito num culto como esse, porque ele passou aí no lugar, ele ouviu do seu coração tristeza, muito rancor aqui, irmão, ainda. Muita falta de temor. Deus precisa levantar pessoas sedentas, com fome, com sede. Avivamento não acontece num lugar onde a comunhão não para. Espírito de Deus não trabalha num lugar onde existem pessoas que não tenham ressentimentos entre elas. Se houver ressentimento entre nós, não tem espírito. Isso aqui que Deus faz, Ele vai retirando. Eram 500. E Ele foi. O que Ele fez? Ele retirou.
E talvez cada um daqueles que foram embora perderam a maior oportunidade da vida deles. A oportunidade de ser primícias de um avivamento genuíno. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: não perca a maior oportunidade da tua vida. Diga: a mesa. Diga: a mesa é lugar de reconciliação. Essa igreja hoje vai reconciliar. Essa noite é noite de reconciliação. Em nome de Jesus. Sabe que eu orei ao Senhor e disse: Senhor, então tá. Se é assim, essa noite é lugar de reconciliação. Essa noite eu em nome de Jesus, não existe mais espaço para mágoas, para ressentimentos, para competições, para comparações, para distanciamento. Hoje essa igreja anda junta. E vamos andar juntas na unção do Espírito de Deus, porque é Ele que nos une. Porque somos filhos do mesmo sangue. Aqui, na mesa, ninguém é diferente. Posso ouvir um amém? Diga: na mesa ninguém é diferente. Diga: o pão foi partido para que a igreja não fosse dividida. Olha para mim, irmão. Se você está dividido, é porque o pão nunca foi partido para você. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Cristo Jesus. Acho que é só eu que estou tendo esse problema. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela do sangue do Cordeiro bendito de Deus. Só voltando, olha. Rogo-vos. Isso aqui que é rogar, irmão? Isso aqui que é rogar? Pelo amor de Deus! Ei, por favor! Um rogo é um grito da alma de tudo. De joelhos, é um clamor. Cheio de dor, de decepção. De dor, de decepção. É um grito de uma alma de alguém que ama a noiva, a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Jesus, que vocês andem todos debaixo do mesmo parecer, que vocês falem a mesma língua, que vocês estejam juntos, para que, se assim não for, vocês não anulem a cruz de Cristo e tornem a cruz de Cristo inválida. Uma pessoa que não entende o que eu acabei de falar, anulou a ceia, não entendeu nada daquilo que é Cristo. Qualquer tipo de situação onde você senta na mesa para falar de alguém que ali não está, você, irmãos, pelo amor de Deus, você está sendo o diabo dessa igreja. Você é um capeta aqui. Porque o certo seria você, se tem alguma coisa contra qualquer pessoa, você chamar essa pessoa e falar para ela: irmão, olha só, não estou gostando dessa sua atitude, você precisa amadurecer. Aí a pessoa não deu certo, você vai lá e chama o pastor: pastor, eu já tentei, pastor, vem cá, irmão, vamos conversar nós três. Olha só, irmão, continua fazendo aquilo ali. A igreja deveria ser assim que funciona, é assim que Jesus quer. Mas quando vocês estivessem juntos, é uma família, todo mundo se defende. Todo mundo junto. Porque essa igreja que anda junto, que é Pedro que detestava João, é os dois subindo para o templo juntos e abraçados. Ninguém tem mais diferença um com o outro, porque agora eles estão em comunhão. E uma igreja em comunhão, as portas do inferno não prevalecem.
Olha só, quando o Pedro entendeu, ele estava andando abraçado com o João, que ele detestava, mas agora não detesta mais, sabe por quê? Porque através da comunhão o Espírito vem, e quando o Espírito vem, ele te mostra, ele faz você reconhecer que você precisa mudar. Então você não olha mais para o defeito do outro, você só olha para o seu, você tira a trave do seu olho, e do seu irmão você ora por ele, é assim que você faz. E eles estavam assim, por quê? Por causa da comunhão. O Espírito entrou neles e eles começaram. Porque o que convence o homem do pecado, o que é? É o Espírito. Quem convence é o Espírito. Mas como que o Espírito, esse Espírito não está no nosso meio? E ele não está porque o Espírito só está no meio da... Olha para o irmão que está do lado assim, o Espírito só está no meio da comunhão. Diga, pode falar em língua estranha. Diga, é estranha mesmo. Nem os anjos conhecem essa língua aí. Vou dizer para ti, eu ouso afirmar que às vezes pode ser uma emoçãozinha também. Porque uma pessoa que não tem um testemunho, eu não acredito, eu não consigo conceber. Porque a maior certeza do Espírito é a comunhão. E a comunhão que gera o Espírito é aquela comunhão que gera milagre. Eu não tenho ouro nem prata, mas agora eu tenho. Eu tenho. Eu não tinha, agora eu. Bate a mão no peito e diga assim, agora eu tenho. Diga, depois dessa ceia eu tenho. Diga, ouvindo essa mensagem eu tenho. Estão ouvindo ou não? Tá doendo ainda, não? Conversa difícil? É com gente grande, nós estamos na ceia. Né, irmão? Sim ou não? Posso falar, irmãos? Posso continuar falando ou vamos ministrar a ceia? Posso continuar falando? Tá difícil de engolir? Faz parte, é assim mesmo. Mas é isso aí. É a palavra. E vou dizer para vocês, que Deus me leve daqui, se o Espírito de Deus não está me falando comigo aqui agora, que eu estou pregando aqui, tem muita gente com o coração que está uma pedra da desgraça. Cara, me dá uma tristeza, porque eu vou continuar pregando isso aqui mais uns 50 cultos para frente. Porque as pessoas, na cabeça delas, elas pensam assim, quer ver? Deus vai trabalhar no meio da estrutura. Não, meu irmão, Deus não trabalha no meio da estrutura. Jesus não morreu por estrutura. Vocês são o templo do Espírito. O Espírito trabalha no meio da comunhão. E na comunhão ele vai construindo toda essa estrutura. A igreja nasce da comunhão, não nasce da estrutura. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Alguém tá preparado para essa conversa difícil? Porque tudo aquilo que nasce na estrutura está fora da comunhão, não é de Deus, é fogo estranho, porque não é guiada pelo Espírito, e o Espírito está na comunhão. Isso é ligado pela força da vontade de um, de dois e de três. Mas o trabalho que Deus precisa realizar no nosso meio, não é um trabalho para um mês, um ano, é um trabalho para a vida dessa igreja. E, infelizmente, nós precisamos estar preparados para essa conversa difícil. Quem quer ver milagre aqui dentro, irmão? Olha para o irmão e diz, se você quer ver milagre, diga, você quer ver cego enxergando, paralítico caminhando, diga, você quer ver cura aqui no nosso meio, diga, você quer ver. E esteja preparado para estar em comunhão. Quem quer ver gente caminhando aqui, se levantando, enxergando? Quem quer ver milagres aqui, irmão? Você quer ver isso? Quem quer ver isso? Diga, eu quero ver. Para você ver isso, você não pode ver ressentimento, mágoas, competições, comparações. Alguém está entendendo o que o pastor está pregando? Ah, fulano é melhor do que esse Beltrano. Na mesa, ninguém é melhor, todos são filhos. Porque eu acho. Ai! Porque eu acho.
Meu Deus. Eu profetizo que haverá avivamento no nosso meio. Deus levantará profetas aqui no nosso meio. Eu profetizo que esse culto aqui, eu não vou mais pregar os domingos. Deus vai levantar pessoas no nosso meio para pregar. Eu vou sentar aqui e a minha alma vai se alegrar no Senhor, porque Ele vai levantar profetas no nosso meio. Eu tenho orado por isso. Deus vai levantar pessoas no nosso meio que vão dizer assim diz o Senhor, e na responsabilidade do Espírito Santo, quando Ele disser assim diz o Senhor, os céus vão se mover no nosso meio, e avivamento acontecerá nesse lugar. Eu creio que esse lugar é um lugar de comunhão. A mesa é para todos. Tem alguém diferente aqui, irmão? Tem alguém melhor do que alguém aqui? Diga assim, não existe competição. Diga, não tem comparação. E somos igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Somos todos iguais. Não tem diferença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não existe diferença no nosso meio. Oh, glória a Deus. O corpo foi partido. O corpo foi partido. Para que nós não fôssemos divididos. No partir do pão somos um. Porque nós, sendo muitos, somos um só. Um só. Você entendeu? Pode haver ressentimentos aqui? Hã? Pode haver competição aqui? Comparação? Mágoa? A ceia é lugar de reconciliação. Quem precisa reconciliar nessa noite aqui? Quem precisa reconciliar nessa noite aqui, irmão? Uma pessoa, parabéns. Irmãos, que hipocrisia. Vamos servir a ceia, que é uma hipocrisia. A gente vai continuar falando que é uma mentira e, entendeu? O quê? A verdade é que nós precisamos ou não precisamos reconciliar, irmãos? Precisamos ou não precisamos reconciliar, irmãos? Quem precisa reconciliar aqui nessa noite, irmãos? Amém. Oh, glória a Deus. Meia dúzia aumentou o que precisa reconciliar aí. Sogra com gelo com sogra. Não. Irmão com irmão. Tio com tio. Irmão com irmão. Mãe com filho, filho com pai, pai com mãe. Irmão com irmão. Igreja. Igreja. Ser lugar de reconciliação. Ser lugar do quê? Oh, glória a Deus. Diga que é lugar de reconciliação. Há um lugar vazio nessa mesa esperando por alguém. Essa mesa está vazia, está esperando por alguém. Eu vou dizer para ti, eu estou já na mesa aqui, meu irmão. Essa mesa está vazia, está esperando por alguém. Essa mesa é lugar de comunhão. Enquanto no nosso meio estiver ressentimentos, comparações, competições, mágoas, amarguras, tristezas, pelejas, dissensões, meu irmão, a mesa está vazia. Sabe por quê? Porque isso, aonde existe isso, o pão não foi partido. Porque o pão só foi partido para que não haja divisão. Alguém precisa entender. A gente só entende quando a gente olha para Cristo e vê Ele fazendo a ceia, lavando os pés de quem vai lhe trair. E Ele está dizendo, eu te amo. Jesus mentiu que amava
Judas. Mas ele lava os pés e diz: eu te amo. Fica firme. Vai ser duro. Não desiste, cara. Ele sabe que vai ser difícil. Que ele vai ter uma escolha difícil agora. Porque ele acabou de aceitar 30 moedas. Ele sabe que Judas ele precisa ficar firme. Ele diz: amigo, faz depressa. Não porque ele queria traumatizar ele menos possível, para que ele sentisse menos ressentimentos, menos remorso, para que ele pudesse ser salvo pela vitória dele na cruz. Jesus queria uma oportunidade, e aí a gente pode falar de diversas coisas. Aí a gente pode cair na tese de que Jesus, quando desceu lá, ele falou para Judas: Judas, vem cá, meu filho. Deixa para lá. Aqui ele levou o cativo, o cativeiro. Mas vamos parar, senão é momento. Jesus o amou. Jesus o amou. Tentou preservar a alma do seu amigo até a última instância. Mesmo sendo traído por um beijo, tentou preservar. Irmão, eu estou falando como psicólogo. Uma pessoa que age daquele jeito é alguém que está querendo preservar a alma do cara, para ele não fazer besteira. Jesus está preservando a alma. Irmão, quando eu olho para Jesus, eu me apaixono mais, porque ele está preservando a alma daquele que está vendendo ele. Meu amigo, só falta dizer: fica firme. Não sucumbe diante dos problemas que irão vir sobre a tua mente, quanto o remorso que virá. Não sucumbe, fica firme, porque eu vou ressuscitar o terceiro dia. Se tu ouviu o mistério, não a parábola, tu sabe que eu vou ressuscitar o terceiro dia, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Oh, aleluia. Quem está preparado para essa conversa difícil de hoje? Diga: a mesa está vazia. Mas hoje, se faltava alguém para sentar na mesa, eu estou aqui, Jesus. O pão foi partido para que nós não fôssemos divididos. O Espírito de Deus está aqui. Doce Espírito Santo. Tu que não tens sombra de variação. Tu que falas ao nosso coração. Tu que gera em nós a certeza de que somos um contigo. Existe um espaço na mesa. E este espaço é ocupado quando alguém se levanta e diz: a mesa é lugar de reconciliação. Não existe sentar na mesa sem reconciliação. Reconciliação é profundo. Reconciliação fala de não permitir que nada mais, querer viver milagre, querer viver sobrenatural, querer viver reviravolta de Deus, milagre de Deus, bênção de Deus, ver saúde, bênção sobre a minha casa, prosperidade sobre o meu lar alcançado por Deus, minha família restaurada por Deus, meus filhos tocados por Deus, meu lar abençoado por Deus, porque eu me posiciono no partir do pão. O pão é partido para que eu não seja dividido. O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? O que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Aonde está o amor de Deus que está em Cristo aqui, irmão? Aonde está?
Está em todo lugar. Você é o amor de Deus que está em Cristo. Vocês todos aqui são os amores de Deus que estão em Cristo. Você está em Cristo? O pão é partido para que nós, como igreja, nunca mais sejamos divididos. E Deus vai nos restaurar na comunhão. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar aqui no nosso meio pessoas comprometidas a não dar espaço, comprometidas a não dar ouvidos, comprometidas a entender Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e muito menos se assenta na roda do escarnecedor. Tua casa não será lugar de escarnecedor. A tua mesa não é lugar de escarnecedor. O teu caminho não é lugar de ímpio. Tu é um bem-aventurado. Oh, alguém está ouvindo a mensagem? É uma conversa difícil o culto de hoje, sim ou não, irmão? É ou não é? É difícil. Para mim está sendo difícil pregar. E o Espírito Santo me dando feedback ainda, tipo, eu tivesse no meu ouvido um ponto aqui, o Espírito Santo me falando umas coisinhas que eu não quero nem ouvir. Como pastor de uma igreja, eu não quero. Tem coisas que o Espírito Santo me dando feedback no ponto aqui. Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, mas não, vamos lá, vai dar certo. Não, vai dar certo, vamos lá. Será? Mas para aquele que deu ouvidos, eu quero dizer para você, te prepara para abrir portas que ninguém fecha. E para fechar portas que ninguém abre. Te prepara para falar, orar, e Deus vai dizer para você, para aqueles que entenderam, eu estou aqui contigo. Eis-me aqui. Oh, aleluia! 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 É Deus fazendo reviravolta na vida, é Deus fazendo reviravolta na história, é Deus fazendo coisa nova no nosso meio, é Deus movimentando através do seu Espírito coisas que estavam apagadas. É Deus mudando destinos, é Deus mudando escolhas, é Deus retirando aquilo que te impedia, é Deus, é Deus, é Deus. Deus está neste lugar, porque a mesa estava vazia, mas hoje ela não estará. Hoje algumas pessoas participarão de forma real, oh glória! De forma real será realidade, não hipocrisia. Hoje essa ceia será uma ceia de mesa cheia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você realmente irá participar. E é Deus restaurando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é Deus restaurando, é Deus restaurando, Deus está, Deus está, oh, reba, lava, chorianda, reba, lava, soi, rebeleja, semenebio, lavate, canda, reba, lava, soi, Yambe neve leve raso, yambe candaraba lave rebe cheia talavadas. Yonde rebe resta rabalava de candará. É Deus restaurando, é Deus curando, é Deus renovando, é Deus transformando realmente, é Deus moldando, é a mesa cinchando, e enquanto o Espírito vem, é mais um que vem para a mesa, tem mais gente vindo para a mesa. Ele
Tem mais gente vindo para a mesa. Tem mais gente vindo para a mesa. A mesa está começando a ficar com mais pessoas. Tem mais pessoas na mesa. A mesa está se enchendo. Meu Deus. O inferno não tem lugar. É tão bom quando as pessoas começam a sentar na mesa, porque na mesma quantidade que as pessoas sentam na mesa, é a mesma quantidade que os demônios vão indo embora, que o capeta vai indo embora, que o espírito atormentador vai indo embora. Ele vai carregando com ele dor, ressentimento, amargura. Yandarabi olobosore kandarabalabaso. Yola manebe kandarabaso chalabalabas. É Jesus. É Jesus. É papai. Sim, a tua mesa está ficando cheia, Deus. Toda hipocrisia cai por terra. A igreja senta na mesa. Espírito de Deus,
Ela não está mais vazia. É o Espírito que convence, é o Espírito que convence, é o Espírito que convence. Então convence, então convence o coração mais duro, então convence maior de todos os arrogantes e orgulhosos, então convence, então restaura, então reconcilia, então o Senhor se manifesta, porque a tua presença, meu Deus, o Espírito de Deus está aqui. E a mesa não está vazia. Seremos todos juntos por Deus e o Espírito Santo que nos convence. Deus vai começar a restaurar, Deus vai começar a transformar, Deus vai começar a tocar. E a parte mais linda é tu vai ver a tua família sendo restaurada. Aqueles que estão longe irão ver. O diabo que está se andando lá não vai mais se andar, porque ele só está se andando porque as portas do inferno têm prevalecido. E a porta do inferno só prevalece por um motivo. Diga o pão, diga comigo o pão, foi para ti, para que a igreja não seja dividida. Diga a nossa igreja, diga a minha igreja, essa minha igreja não será mais dividida, porque eu estou sentado na mesa. Tem alguém sentado na mesa hoje, pastor? Tem alguém que está vindo para a mesa comigo hoje? Vamos sentar na mesa hoje, irmãos? Vai! Vamos partir o pão, irmão, porque nós já vai divisão. Vamos! Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, meu irmão, hoje é o dia de reconciliação. Reconciliação se reconcilia com verdade, com abraço, com choro, com mentira, eu te amo, que não haja divisão, que não haja dissensão. Eu começo aqui orando por todos os ministérios da nossa igreja, que venham aqui na frente para todos os ministérios dessa igreja, todos.
Senhor, eu quero que no nosso meio, Senhor, retire toda mentira, Senhor. Que no nosso meio haja verdade. Aqui estão cada ministério, teus filhos. Esses são responsáveis por transportar a tua glória aqui, Senhor. E nós estamos aqui, Deus, porque acreditamos na comunhão. Porque acreditamos naquilo que foi pregado hoje aqui, Senhor. Eu quero orar por cada ministério dessa igreja, porque agora não existe mais tribo, mas um só ministério. O ministério é um só. É uma igreja só, cujas portas do inferno não prevalecem. Senhor, nós somos um corpo, Senhor, compostos por vários membros em questão, e esse corpo não trabalha um sem o outro. Eu declaro agora que Satanás, as portas do inferno não prevalecerão no nosso meio. Eu declaro agora que qualquer espírito que não seja um espírito de Deus, qualquer fogo que não seja um fogo de Deus, não tenha espaço aqui no nosso meio. Que esse lugar seja lugar de avivamento, que produza paz, que produza alegria, que produza alegria de vir para o culto. Os ministérios serão alegria de vir para o culto. Eles irão fazer parte, se sentindo parte. Não será pesada a obra será abençoada. Senhor, que o espírito de comunhão invada esse lugar agora, eu declaro. Que o espírito de comunhão invada esse lugar. Que o teu pão, ao ser partido aqui hoje, Deus, ele traga transformação. Eu consagro, Deus, as pessoas no indivíduo, para que o Senhor trabalhe no ministério, na igreja. Senhor, essa igreja não está mais dividida. Essa igreja não é dividida. Diabo, tu não tem poder, tu não tem mais argumento. A mesa está cheia, ela está cheia, começando por cada ministério. Nós nos sentamos na mesa para dizer: o pão foi partido para que nós não estejamos divididos. Nós rechaçamos toda obra do diabo, toda ferramenta preparada pelo diabo para enfraquecer a nossa comunhão, todo ressentimento, toda mágoa, toda competição, toda resistência seja quebrada do lado, que percam as forças agora, porque tudo que nós faremos para Deus. Tudo faremos para Deus agora. Tudo a partir de agora é para Ti, Jesus. É para o nosso Pai. Estamos em comunhão. Estamos em comunhão. E o diabo, em nome de Jesus, queremos dizer que não tem mais parte aqui. Na nossa casa, no nosso lar, tu não vai mais fazer rebuliço. A nossa casa é lugar de avivamento. O nosso corpo é lugar de saúde. A nossa família é lugar de alegria, de paz, de justiça, de provisão e prosperidade. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Em nome de Jesus. E agora eu quero pedir para os ministérios aqui começarem a se abraçar, por favor. Cada um vai para o seu outro. Não, os mesmos não. Só se não abraçar o teu ministério, tudo está errado. Não entendeu nada. Só que agora fala a verdade aí, irmão. Profetiza a verdade, pelo amor de Deus. Profetiza a verdade. Quebra agora, irmão. Pelo amor de Deus. Quebra agora, irmão. Quebra agora, meu irmão. Quebra agora. Profetiza a verdade aí dentro. Profetiza a verdade. Declara a verdade no nosso meio. Declara a verdade. Declara a verdade no nosso meio. Meu Deus. Só verdade no nosso meio. Só desejo
só um desejo de alegria, só um desejo de felicidade, só um desejo de ver a obra crescer, só um desejo. Agora, se abraçar todo mundo aqui, procura alguém lá do banco lá e dá um abraço também, diga seja bem-vindo, a gente te ama, obrigado por fazer parte dessa igreja. Começa a fazer a obra do Senhor no nosso meio, começa a ir lá no banco, profetiza sobre a vida dessas pessoas, porque agora se tem reconciliação, tem autoridade, se tem reconciliação, tem autoridade, essa igreja vai dar autoridade agora, não tem porta do inferno que prevaleça, como na igreja verdadeira. Oh, aleluia, 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 aleluia. Esse lugar é espaço de cura, esse lugar é espaço de bênção. Oh, aleluia. Mas é tempo que eu não vi as pessoas dizer, falta só um pouquinho, viu? Falta só um pouquinho, já estou me sentindo até melhor. Falta só um pouquinho. Ô, glória, estou pensando até acreditar, entendeu? Falta só um pouquinho. E a partir de hoje vai ser sempre assim. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que será para ti e por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, beberem, vocês anunciam que a glória até que eu tenho. Semelhantemente, fazer parte do plano de Eucaristia. Esse é o pacto da nova aliança que eu faço com vocês. Todas as vezes que vocês beberem, vocês anunciam a morte até que eu venha. Pai do céu, consagramos os elementos a ti. E consagramos o pão que de forma transubstancial passa a ser o teu corpo. Consagramos o vinho que de forma transubstancial passa a ser o seu sangue. E a partir do momento que entrar na verdade, porque hoje
somos verdade. Obrigado, Espírito Santo. Hoje a mesa está cheia. Obrigado, Senhor. Hoje a mesa está cheia. Hoje tem verdade na mesa. Hoje tem Jesus, porque onde tem Jesus tem verdade. Onde tem Jesus tem reconciliação. Onde tem Jesus tem pão partido para a igreja não ser dividida. Aonde tem Jesus tem filhos, porque Jesus é o sangue que nos purifica todos sem distinção. E obrigado, Jesus, porque hoje esta ceia é um lugar de mesa cheia. Mas, Pai, quantas e quantas vezes essa ceia foi um lugar de mesa vazia? Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa como igreja por ter compreendido, Senhor. E nos faz hoje como igreja renascer. Renascer como aquele vale de ossos em que teu servo disse: vale de ossos secos passam a ter vida. Hoje a tua vida, Deus, está no nosso meio, porque hoje a mesa está cheia. Ainda tem espaços vazios, eu sei, Espírito Santo, mas enquanto existir vida, tem espaço para o teu trabalhar. Tu irás trabalhar nessa semana, tu irás trabalhar no nosso meio com verdade, tu irás trabalhar com palavra que venha da parte de Deus, e o Espírito irá convencer que precisa ser convencido. Mas hoje te agradecemos, porque a mesa é o lugar de reconciliação, e hoje essa igreja se reconcilia contigo, mas muito mais com nós, com os nossos irmãos. E ninguém sai daqui sendo mentira, mas hoje todos ao sair daqui sairão sendo verdade. Amém. No partir do pão e na comunhão, consagramos o pão e o vinho. Pode levar, esperem pelos outros. Não como ainda. O Espírito de Deus está aqui, está agindo. Senhor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Assim como Jesus deu a vida por mim, eu devo dar minha vida pelo meu irmão. Troca, se você puder, o cálice para o teu irmão. Isso você pode comer e beber. Esse mês é um mês abençoado. Pessoas maravilhosas fizeram aniversário, entre elas a tal de Vera Maia,
Foi mais um pouco. Mas nós fizemos, muitas pessoas. Tem alguém que eu não falei que fez aniversário em junho? Tem mais alguém? Quem? Irmão Renato hoje? Ô, Glória, meu mano! Oh, meu Deus! Feliz aniversário, meu mano! Glória a Deus! Que Deus abençoe todos vocês que fizeram aniversário junto com o pastor Renato, meu irmão querido. Que Deus possa abençoar a vida de vocês com esse hino que fala assim, vai. Os ofertantes da casa de Deus, mas sem antes eu não posso deixar de falar, irmãos. Eu quero pedir assim, eu sei que as nossas famílias, a gente traz filhos, filhas, e a gente traz pipoca, doce, bala. Eu quero pedir para vocês, ao saírem da igreja, deixar o ambiente mais organizado que vocês podem. Então peguem um copinho, tira, bota as coisas, organiza a igreja. Lá os papéis do banheiro lá, use aquilo que precisa ser usado.